Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Quero começar aqui esta série de reflexões deste livro, já dando aquela indicação para quem conhece aqui esse livro, que não é a primeira carta dos Reis, não é a primeira Reis, né? É o primeiro livro dos Reis. É muito importante sempre que você for ler algum texto bíblico, você saber do que se trata, né? Se é um livro, se de fato foi uma carta, enfim, isso vai ajudar você na compreensão e conhecer melhor a palavra de Deus. E neste primeiro capítulo, a gente vai ver o final da vida de Davi, mas alguns detalhes, né, e uma série de outras informações que vão apontar, primeiramente, para uma questão da maldade humana. Você vai ver o embate aqui entre Adonias e Salomão. Adonias, que também era filho de Davi, queria usurpar o trono de Davi, mas como a humanidade atinge a todos nós. Começa esse capítulo dizendo, né, que o rei Davi já estava numa idade avançada e ele não tinha manto suficiente, não tinha cobertura suficiente que pudesse esquentá-lo, a tal ponto que procuraram uma jovem para cuidar dele, para que ela pudesse se abraçar com ele, para esquentar o corpo dele, embora que a Bíblia está dizendo que eles não tinham relações íntimas, mas era para que o corpo de Davi pudesse se manter aquecido. Nesse mesmo momento da história, Adonias, que também era filho de Davi, decide forjar e forçar uma coroação dele. O que ele faz? Ele aluga carruagens, aluga guarda-costas, ele faz toda uma festa, uma cerimônia, e convida algumas pessoas que eram importantes para dizer o seguinte: agora eu que sou o rei de Israel. E isso ele estava fazendo, obviamente, sem o consentimento de Davi, porém a Bíblia fala que Davi, ele via esse tipo de comportamento aqui de Adonias e não falava nada, né? A Bíblia fala que ele não teve uma atitude no primeiro momento de refrear essas ações de Adonias. Não sei dizer se era o cansaço da idade ou se Davi já tinha visto essa história acontecendo muitas vezes, mas fato é que nesse momento da história, enquanto Adonias ele propagava essa ideia de que ele era o novo rei de Israel, o profeta Natã, que também já é conhecido, né, das histórias, dos textos que nós lemos, vai até a Betseba, que é a mãe de Salomão, e diz o seguinte: olha, você não está vendo o que o Adonias está fazendo? Se você continuar permitindo com que isso aconteça, nem você nem seu filho vão sobreviver. Você tem que ir lá até Davi, vai até o Davi, conversa com ele, lembra ele que ele jurou que o Salomão seria o novo rei de Israel assim que ele morresse, e que isso tem que ser feito valer, que eu vou chegar junto e vou falar com ele. Porque até esse momento da história, Adonias já estava fazendo sacrifícios, enfim. Aquela coisa, ele realmente armou um cenário muito propício para que todos pudessem acreditar que ele era sim o novo rei de Israel. E você percebe, quando eu digo da maldade humana, que aqui, Davi nem tinha morrido ainda, e o cara já estava querendo ser o rei de Israel. Isso é muito comum até hoje. Não é incomum esse tipo de atitude e em proporções às vezes muito maiores, né? As pessoas que têm pais vivos e já querem disputar a herança do pai, isso é coisa comum, isso infelizmente é da humanidade. Voltando aqui para esse texto, então, a Betseba vai até Davi, e foi exatamente como o Natã tinha combinado com ela. Ela vai e cobra de Davi essa posição, fala: olha, você não disse que era o Salomão que seria o rei de Israel? Pois então, isso tem que se fazer valer. Aí Natã chega também para conversar com Davi, e fala assim: olha, tá aqui o profeta Natã, foi visitar o rei Davi, e foi o senhor, aí Natã chegou para o Davi e falou o seguinte: olha, foi o senhor que nomeou o Adonias como rei de Israel, porque assim, ele está fazendo uma festa, ele está tomando uma atitude sem consultar os seus conselheiros, e aí Natã passou o papo reto ali para Davi, deu a real do que estava acontecendo. E aí, o rei Davi, já no seu leito aí de morte, né, chama então a Betseba e fala o seguinte: olha, assim como o Senhor me livrou dos meus perigos, eu declaro que o meu filho Salomão será o próximo rei, e vai se assentar no meu trono, exatamente como eu jurei a você perante o Senhor e o Deus de Israel. Então, a Betseba, ela se inclina, né, diante do rei, e aí o rei começa a dar as ordens. Ele pegou e chamou o sacerdote lá, o Zadok, chamou os profetas e disse o seguinte: olha, vocês vão levar o Salomão até tal lugar, e diante de todo Israel, vocês vão derramar o óleo sobre ele. É importante que Salomão vá montado na minha mula, para que as pessoas vejam que ele está ali já numa posição de rei. Vocês vão ungí-lo rei diante de todo Israel, e quando ele voltar, ele vai se assentar no meu trono diante de todo Israel. Então, isso eu estou conversando com vocês, explicando para vocês o resumo desse capítulo, mas quando a gente para pensar, você imagina o quanto a vida de Davi foi difícil também, porque a gente falou nas reflexões do 1º e 2º Samuel, o quanto ele foi perseguido pelo próprio filho Absalão.
Aqui ele está num momento em que nem a morte em paz ele estava conseguindo vivenciar, porque ele tinha que resolver um conflito entre os filhos. É aquela falsa ideia de que um grande poder é sempre uma questão de paz, né? As pessoas acham que quem tem muito dinheiro, uma condição, uma posição muito elevada, tem uma ausência de problemas. Não tem. Você imagina o que devia ser para Davi ter que lidar com uma situação dessa, porque isso aqui poderia acabar numa tragédia, numa desgraça, né? Um outro filho matando o outro filho, um irmão matando o irmão, enfim, uma coisa horrorosa. E aí quando acontece o caso de Salomão ser ordenado, então, rei de Israel, ser ungido rei de Israel, obviamente que se viu aquela festa, aquela coisa toda em Israel, e aí a turma que estava com Adonias tomou um susto, né? Falou, o que está acontecendo? E aí chegou a notícia lá para Adonias, olha, na verdade não é você o rei não. O rei é Salomão, porque essa foi a ordem de Davi, e Salomão já foi ungido, já teve o óleo derramado sobre ele, está lá sentado, e não só Adonias, como todos aqueles convidados que estavam com Adonias fugiram, porque já imaginavam, né, que iriam morrer. Então, você imagine que nível de conflito foi esse tipo de coisa. E imagine você o que deve Davi ter sentido ao ver esse tipo de situação. Então, é uma vida que não foi um homem segundo o coração de Deus, uma vida de muita batalha, uma vida de muitos acertos, de muitos erros, mas uma vida que também não foi nada fácil, ao contrário do que muitas pessoas dizem, né? Pessoas acham que realmente a vida de Davi foi uma vida que só teve sucesso absoluto e que não teve essas dores, essas derrotas, mas teve, como nós estamos vendo aqui. No fim do capítulo, né, nós vamos ver que então Davi resolve esse ponto. Salomão é o rei de Israel, e aí o Adonias ele vai buscar o refúgio no templo, né, porque aqui não vou me matar no templo, vou me esconder aqui. E Salomão falou, olha, se ele se comportar, pode sair do templo, que eu não vou fazer nada sobre ele, não vou matá-lo, a tal ponto que Adonias se apresenta a Salomão, e Salomão vai tranquilo, vai para casa, e assim acaba este primeiro capítulo. Então, muita informação, bastante coisa para se pensar, leia este capítulo com bastante calma e veja que até mesmo o homem, segundo o coração de Deus, passa pelas suas dificuldades, seus problemas, e Davi aqui é a prova viva do quanto é difícil você ter um chamado de Deus deste tamanho, né, deste porte, o quanto foi difícil para ele vivenciar todas essas coisas, e o quanto essa jornada aqui no primeiro livro dos Reis vai nos ensinar.